eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Eu tenho ministrado uma série de mensagens na igreja sobre crescimento. Foi o título que demos agora para o ano de 2016, o ano do crescimento. E eu já comecei a falar sobre isso. E eu quero, como hoje é um culto de vitória, eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse texto. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Disse Samuel ao Senhor: como irei eu, ouvindo Saul vai me matar? Então disse o Senhor a Samuel: toma uma bezerra dentre as vacas em tuas mãos, e dize: vim sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé os seus filhos ao sacrifício, te farei saber o que há de fazer os gemiais a quem eu te disser. Então fez Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram tremendos e disseram: é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz. E ele o santificou e convidou o sacrifício. Sucedeu que entrando Eliabe o viu e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse para Samuel: não atente para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o feche seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Isso. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um vencedor. Eu acredito que, se não todos, a maioria conhece a história de Davi. O homem ou o menino, o rapaz, o moço, que foi capaz de enfrentar no campo de batalha o poderoso soldado filisteu, que nunca havia perdido uma batalha. E este moço sai do campo de batalha como vencedor. É essa normalmente a história que mais nos impressiona a respeito de Davi, porque foi ela que deu a oportunidade a Davi de mudar sua vida. No capítulo 16, quando Deus vai às montanhas de Ramá conversar com Samuel, instruí-lo a ir à casa de Jessé para ungir o novo rei, Samuel leva consigo o azeite da unção. Davi é o último a chegar e é ungido na presença de seus irmãos. E o texto diz assim: e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel se levanta e volta para as montanhas de Ramá. Davi é ungido no capítulo 16. E eu não vejo a unção mudar a vida dele. Davi é ungido e depois da unção ele vai apacentar as ovelhas de seu pai. Samuel vai para as montanhas de Ramá. E eu não vejo a unção trazer uma promoção a esse moço. O que eu vejo promovê-lo e dar notoriedade a Davi nacionalmente e internacionalmente. O que eu vejo dar reconhecimento a Davi perante os soldados, tornar Davi um herói nacional, foi a oportunidade que Deus deu a ele, no campo de batalha, de enfrentar um bravo soldado filisteu. E mediante aquela oportunidade, é aceita por ele, e ela muda a sua vida. Porque a sua vida vai mudar
se você aproveitar as oportunidades. Eu costumo dizer na minha linguagem, sabe que eu não sou muito convencional para dar exemplo. Então não estranha não. Mas eu costumo dizer que oportunidade é como se um indivíduo careca, pelado, ensaboado, com feixezinho de cabelo só na testa, sim, passasse correndo na sua frente. E você tem que se virar para agarrar ele. Oportunidade não é coisa que se perde. Talvez hoje você está enfrentando uma luta, um grande oponente, e esse oponente é o que vai te promover. É essa dificuldade que você está enfrentando que Deus vai usar para levar você para outro patamar. Porque os obstáculos que vêm em nossa direção, eles não podem destruir a nossa vida, eles não têm autorização para isso. Na verdade, ele acaba se tornando degraus que nos levam para uma nova etapa. Só que quando você olha para Davi matando o gigante, você só olha para aquele momento. E talvez você se esqueça que ele viveu uma história com Deus. E é ela que eu quero conversar com vocês. Ele não chega no cenário bíblico matando o gigante. Não. Ele percorreu o caminho. O problema é que a maioria das pessoas que olham para você, ela só olha o momento que você está vivendo, mas ninguém conhece a sua história. É ou não é? Vou dar um exemplo para você. Você levou 1 ano e meio reformando sua casa. Rapaz, mas foi uma luta, uma poeirada, arranhou sua geladeira, mudou o armário de lugar, é ou não é? Sumiu as coisas, quebrou outras. Aí, depois de tudo isso, a casa está legalzinha, chega um parente que vem visitar você. Ele olha e fala: nossa, tá com dinheiro. Porque as pessoas só conseguem olhar o seu momento, mas ninguém conhece a sua história, meu filho. É ou não é? Você olha para Davi matando gigante, e é isso que você vê. Mas o cara não começou matando gigante. Porque você já quer começar lá em cima, meu filho. Quem nasce grande é monstro. Você tem que construir sua história com Deus, seu currículo com Deus. É ou não é? Isso é muito importante. Então nós vamos olhar para um rapaz. E ele é o mais novo de uma família de 8 irmãos. Numa sociedade onde a oportunidade está posta sobre o primogênito. Ele é o caçula. Note que ele está na rabeira da cadeia alimentar. Se ele dependesse do sistema para ser alguém, ele não seria. Mas você não depende do sistema para ser alguém, você depende de Deus para ser alguém. O importante é o que Deus está interessado em fazer na sua vida. E se Ele tiver coisas grandes para você, se prepare para enfrentar grandes oponentes. Quer moleza, meu filho? É ou não é? Quando nós olhamos para essa história, eu acho interessante, porque Deus vai nas montanhas de Ramá conversar com Samuel. O texto diz assim: Samuel, não fica com pena de Saul, eu já o rejeitei. Escolhi um filho de Jessé, lá de Belém, para reinar no lugar do Saul. Vai lá, enche o vaso de azeite, que eu vou te mostrar quem ele é. Mas Deus não falou nada com Davi. Olha que Deus não poderia falar: Davi, vai para casa, Samuel já está indo te ungir.
Porque Deus tem hábito de ter intenções de fazer coisas grandes na vida da gente, mas não fala com a gente, fala com os outros. É ou não é? E eu acho interessante que Samuel chega na casa de Jessé, certo? Santifica a turma, menos Davi. E ele fala assim: ô Jessé, vim aqui ver seus filhos. Jessé falou: isso aí eu tenho com fartura. Vem aqui, o Eliabe, o meu primogênito. Samuel olhou aquele homem zarrão, bonito, guerreiro, valente. Samuel falou: é ele. Deus falou: Samuca, fica quietinho, não atrapalha o negócio, porque não é esse. Não atende para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Aí, Jessé apresentou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E Deus falou: não, 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 não e não. Não é nenhum desses. E aí Samuel falou: Jessé, é não que tenha poucos, mas não tem mais ninguém não? Ele falou: esqueci. Tem o meu mais novo que está trabalhando. Se aquilo era horário de trabalho, o que 7 homens estão fazendo dentro de casa? Se eu tivesse um título para botar nessa mensagem, colocaria 7 homens e um destino. Porque os 7 vão para o ralo. Jessé diz: tem meu filho, Davi, o menorzinho que está apacentando as ovelhas. Samuel disse: então chama o menino. Chamaram Davi, ele chega correndo, me parece meio esbaforido. Eu imagino Samuel olhando para o caçula. É esse aí, Jessé? Tem nenhum outro? Não. Não esqueceu mais ninguém? Porque na ótica humana, gente, você precisa entender uma coisa. As pessoas, quando olham para você, podem não ver futuro em você, podem não ver nada promissor em você. Só que a ótica de Deus é diferente. Por isso que é muito difícil andar com Deus. Porque Deus diz: os seus caminhos não são os meus. Você não vê como eu? Os seus pensamentos não são? Então olha só, como é que a gente vai andar com Deus? Que pensa, vê e anda por caminho diferente. Alguém tem que mudar. E quem é esse alguém? Deus. Tem gente que acha que Deus tem que mudar para se adaptar à nossa realidade. Está assim de gente assim. Não é? O grande desafio é: Deus olhou e falou: é o Davi. Por quê? Porque eu estou afim. Porque quando Deus está afim, Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Eu quero e pronto. Se Deus escolhe, quem acha que Deus escolheu você, levante a mão. Se dane quem não concordar. É ou não é? Deus escolheu Davi. Só que ele foi ungido e foi apacentar. Isso. Cheio do poder de Deus. Tocando as ovelhinhas. Isso. Aprender a ser humilde. Quem é cheio de Deus tem que ser humilde. Só que a trajetória de Davi começa de uma forma muito interessante. Ele está lá apacentando as ovelhas. E ele vai ter algumas experiências até chegar no gigante. Davi não começou matando o gigante. Ele era pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, provavelmente o primeiro animal que Davi matou foi uma ovelha. Por quê? Porque a ovelha fazia parte do cardápio, era uma iguaria muito interessante para aquele povo. E era para isso que era criado. Seu leite, sua carne, sua lã, muitas vezes seus ossos.
Era um animal muito apreciado. E todo pastor de ovelhas já teria certamente matado uma ovelha. Davi começa matando algo simples, algo aparentemente inofensivo, algo que não esboçaria tanta reação, porque é a história dele que está começando. Então, Deus está dando a oportunidade a este moço de começar a sua história. E ele começa com algo pequeno, com algo aparentemente insignificante. Ele não se tornou herói porque matou uma ovelha. Não, como pastor, ele cuidava dela e sabia que ia chegar no momento que ele ia precisar matar para levar comida para sua casa. É importante nós entendermos que Deus, ao longo da nossa caminhada, nos dá a oportunidade de vivermos coisas aparentemente insignificantes, sem expressões, mas nós começamos a ter as nossas experiências com Deus nas pequenas coisas. Não deixe as pequenas coisas passarem, porque o que parece ser insignificante é Deus dizendo a você: olha como eu me preocupo com as coisas pequenas a seu respeito. Sabe aquele ônibus que já era para ter passado, e você chegou atrasado no ponto, e o ônibus também atrasou? E você diz: puxa, eu achei que já tinha passado. Aí você diz: glória a Deus. Alguém pode dizer: o que Deus tem a ver com esse ônibus? Deus se preocupa com as coisas, e são as coisas pequenininhas que vão criando e solidificando nossas histórias, porque tudo começa devagar, gente. Hoje eu estou pregando aqui. Eu comecei pregando para 5, 6 pessoas, numa igreja pequenininha, dando aula na escola dominical, num galinheiro. Era uma parede de alvenaria e 3 de tela. Por isso que as pessoas perguntam: pastor, por que o senhor usa humor? Porque onde eu dava aula não tinha parede. Se eu não fizesse algo engraçado aqui, os jovens olhavam para fora. Então eu tinha que chamar e o negócio deu certo. Olha só, do galinheiro. Deus tirou Davi de trás das maiadas e eu de trás das galinhas. Uma evolução muito grande. Mas você tem que entender e aproveitar e não deixar passar essas coisas pequeninas, que parecem insignificantes às pessoas, mas é Deus dizendo: eu estou com você, eu sou contigo. É ou não é verdade? E Davi, o texto não me diz que ele matou a ovelha, mas era pastor, provavelmente o fez. E o segundo também que ele matou, a Bíblia também não me diz. Mas eu posso imaginar que se ele não matou, pelo menos afugentou, porque era o inimigo número 1 da ovelha, o lobo. Ele deve ter matado o lobinho, ou o lobão, não sei que tipo de lobo. Por isso que a gente tem que ir para o céu, para tirar essas dúvidas. Se você for para o inferno, não vai tirar não. Estou falando sério, porque quando você chegar lá no céu, você pode falar: Davi está onde? Deixa eu perguntar lá que o pastor pregou lá na igreja. Mas quando você fizer isso é porque você já morreu, ok? Olha só, então é melhor ficar com essa dúvida por enquanto, Ana. Nem é tão importante para você esclarecer isso, Ana. Então, olha só, provavelmente ele também matou lobo, só que o lobo também não trazia tanta honra, porque todo pastor que se preza sabia que para pastorear ovelhas ele tinha que ter coragem para enfrentar um lobo. Então ele também ou matou ou afugentou, mas isso não trouxe glória. Mas ele começou matando ovelha e agora já está matando lobo. Note que o negócio está subindo de produção. Só que isso não trouxe glória.
Não, ele não foi ovacionado por isso. Está lá apacentando as ovelhinhas. Quando agora ele tem uma oportunidade digna, parece um leão. O leão olha para a ovelha que o Davi está apacentando e falou: vou pegar. Davi falou: aqui não, meu irmão, aqui tem pastor. Tudo bem que eu só matei ovelha e lobinho, leão é diferente, né? Mas já estou acostumado a matar mesmo. Já estou virando chefe de grupo de extermínio. Ele mata o leão, mas também não é ovacionado por isso. Aliás, ele não tem nem testemunha. Note que me parece que ele nunca contou para ninguém, até porque se ele conta para o pai dele que matou um leão, provavelmente vai levar uma surra. Aí mata o leão e apanha do pai ou da mãe. Mas note bem, alguém sabe que ele matou o leão? Sim ou não? Sim ou não? Mas tem alguém que sabe que ele matou o leão. Quem é? Ele também. Ele já sabe que é capaz de matar um leão. Pensa. Rapaz. Ovelhinha, lobinho e leão. Em outra ocasião apareceu um urso para pegar uma ovelha. Davi deve ter falado: te falaram do leão? Pô, já estou com problema com Greenpeace. Esse negócio vai acabar, esse negócio de Sociedade Protetora dos Animais. Já matei um leão, agora vem um urso. Ele matou o urso. Alguém viu? Sim ou não? Mas ele sabe que matou o urso. Sabe ou não sabe? Sabe. Note que Deus está dando a este rapaz experiências. Porque nossas lutas e nossas batalhas constroem em nós um histórico que nos mostram o que Deus é capaz de fazer por nós. Olhe bem. Nesse período, Davi já está tocando no palácio. Não sei o que ele tocava lá para Saul dormir, que Saul estava meio doido. Não tinha Gadernal, nem Lexotan, Rivotril. E era Davi que tocava, devia ser: eram 100 ovelhas, ai, 99. E o Saul dormia. E Davi estava lá. Mas ele tinha matado leão, urso, lobo, ovelha. Ele sabia que ele era capaz de fazer. Porque ele sabia que Deus era com ele. O que as pessoas pensam que você pode fazer não é importante. O importante é o que Deus já mostrou que você é capaz de fazer. Você está entendendo? E eu aprendo com Davi uma coisa: é no anonimato que nós vivemos nossas grandes histórias com Deus. São nas madrugadas de joelho. É ou não é verdade? É no momento que ninguém está vendo que Deus está construindo um histórico, está escrevendo a sua história. Quem vai acreditar se Davi conta que matou um urso? Um leão? Ele nem fala nada. Mas um dia ele vai ter uma oportunidade sensacional. Chegar num campo de batalha onde 2 exércitos estão pensando em guerrear. E um filisteu, um soldado que se destacava por sua bravura, especialista em duelo, desafia o exército oponente a não entrar em guerra, mas a enviarem um soldado para representar Israel que lutasse contra ele, o Golias. Deixa eu te falar uma coisa: Golias não chama um homem para enfrentá-lo. Ele diz a Israel: escolha aí qualquer um de vocês, aí qualquer um, e vem aqui. O pessoal ficou igual vocês estão agora.
39 dias. Ele saía e falava: tem homem aí? Vem aqui. Um gigante até esquisito com esse tipo de comportamento. Mas deixa quieto que isso dá problema. No 40º dia, quem chega em casa? O Davi. O pai dele falou: menino, dá um pulinho lá no campo de batalha que os seus irmãos estão lá. E leva um pãozinho, um queijinho, um leitinho, coisa de mineiro. E leva lá. Davi pegou o jumentinho, um assistente, e foi lá. Chegou lá, estacionou o jumento. Estacionou, dá licença. É o veículo que ele tinha. Estacionou o jumento e saiu e falou assim: tudo certinho? O irmão dele falou: tá tudo sob controle do gigante. Tem um cara grandão aí, rapaz, poxa, tá jóia. Nesse exato momento que Davi está conversando com o irmão, sai aquela coisa grande, o gigante, e falou: tem homem aí? Se tiver, vem. Todo mundo ficou quietinho. Davi olhou e falou: peraí, grande ele, hein? Peraí, ovelhinha, lobinho, leãozinho, ursinho, gigantinho. Mas já matei. Difícil matar o primeiro. Já matei. E o gigante está lá, aquela coisa imensa. Todo mundo olhava para o gigante. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que tiver um problema e tu ficar olhando para ele, tu vai ficar com medo. Nossa, que gigante, gente. Olha você aí, grandão, me olhando de cima. Davi não. Davi falou: grande ele, né? Pois é. Que vão dar quem matar ele? Note que é valente, mas é interesseiro. Alguém falou: quem matar o gigante fica rico. Ele falou: bom negócio, mas tem que estar vivo. Segundo prêmio, casa com a filha do rei. Terceiro prêmio, a casa fica isenta de imposto. Davi nem pensou. Falou: pode falar, fala aí com quem for, que eu mato o gigante. Eu vou matar. Olha que coisa terrível. Alguém pega Davi e diz: vamos levar para Saul, que esse menino está doido. Vamos ver se Saul autoriza esse massacre. Aí alguém leva Davi. Eu imagino Davi chegando e o soldado, provavelmente um oficial, falando: majestade, vim aqui conversar com o senhor. Como é que eu vou falar? Sei que você já está com tanto problema. Sabe aquela guerra lá do gigante que quer um homem? Pois é. Esse garoto chegou lá assim, do nada. Caiu de paraquedas lá, caiu nada, foi Deus que mandou. Ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum não, meu filho. Você está hoje enfrentando um problema, você está habilitado para lidar com ele. Você caiu aqui de paraquedas? Claro que não, rapaz. Você não tem uma história. Você nasceu hoje. Do nada assim, hoje você nasceu e chegou aqui. Você tem uma história. Ela pode não ser bonita, mas é sua. Isso é que é importante. Alguém deve ter falado: o Saul foi lá para tu. Sabe aquele negócio de duelo? Pois é, esse garoto aqui falou que quer enfrentar o gigante. Saul falou: garoto, isso é a minha tradução, não é do João Ferreira não. Garoto, menino, não me arruma mais problema, é você que toca para me dormir. Se você morre, como é que eu durmo, garoto? Não atrapalha o serviço. Esse cara, esse gigante é matador desde garotinho, quase matou a mãe dele quando nasceu. Você nunca matou ninguém. Eu não posso autorizar isso.
Aí Davi disse: alto lá! Agora eu vou falar para o senhor coisa que o senhor não sabe. Estava eu apacentando o rebanho do meu pai. Note que ele nem falou da ovelha nem do urso. Que é isso? A gripe que você venceu. Isso aí não conta, não é verdade. Estava eu apacentando quando veio um leão e falou: eu vou pegar. Eu falei: aqui tu não pega. E o Saul olhando. E ele disse: eu vou pegar. Não pega. E ele falou que ia pegar, eu arrebentei ele, Saul. Eu matei o leão. E aí veio um urso que não sabia da história, óbito no urso. Faleceu também. O Saul deve ter falado: isso não deve ser pastor, deve ser pescador, mentindo desse jeito. Não. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Olha só. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você chegar até aqui hoje, quantos leões e ursos você já matou na sua vida? Qual dos problemas que você enfrentou que te venceu? E por que não te venceu? Porque Deus te deu vitória. E o Deus que te deu vitória ainda continua vivo na tua vida para te abençoar. São nossas histórias que constroem o nosso currículo. Davi disse: eu mato esse gigante. Saul falou: não tem ninguém não, né? Então vai ele mesmo. O pai dele tem 8 filhos. Morre um, é 7. É o caçula, não tem muita expectativa. Vai embora, garoto, vai lá então, vai lá. Foi um prazer ter te conhecido. Lá vai Davi para o campo de batalha. Tinha 2 exércitos. O primeiro era o de Israel, que não acreditava que Davi ia vencer. O segundo era dos filisteus, que tinha certeza que Davi ia perder. Note que se fosse por pensamento positivo, o Golias já ganhou. Então para de ler livro de autoajuda. Porque o Golias tinha certeza que ia ganhar. O exército dos filisteus tinha certeza que ele ia ganhar. O exército de Israel tinha certeza de que ele ia ganhar. O único que ainda estava meio em dúvida era o Davi. Falou: gente, tem hora que a gente faz cada coisa. Será que alguém já me viu? Eu podia voltar. Uma sacolinha, uma tiradeira, um pedacinho de pau. Sabe o que o pessoal, quando viu Davi, falou? Isso é maconha. Isso é crack, isso fumou um pedrão, isso tá doidão, não é verdade? Você está rindo? Sabe o que eu vejo? Por que Davi se sente seguro diante do filisteu? Por causa de ovelha, lobo, leão e urso. Porque é a sua história que constrói seu momento. É ou não é? Lembra quando os discípulos tentam expulsar demônio de um menino? Não conseguem, e Jesus chega e expulsa. Quando estão em particular, os discípulos o interrogam dizendo: por que é que nós tentamos expulsar e não conseguimos? Jesus disse: porque aquela casta de demônio só sai com jejum porque o que vale não é o que você faz agora, é o que você vem fazendo. É o seu histórico com Deus. Você entende isso? É sua história no anonimato, que as pessoas não conseguem ver. Agora Davi está diante do Golias, que quando vê Davi fica nervoso. E diz: ah, garoto, está pensando que eu sou algum cachorro? Você vinha a mim com esse pedaço de pau e essas pedrinhas? Eu vou matar você, menino.
e não vou deixar nem ter enterro. Eu imagino o pessoal conversando lá de fora. Ih, agora Golias ficou nervoso, hein? Agora Davi já era. E o texto diz que Golias amaldiçoa Davi por todos os seus deuses. Aí Davi falou: acabei de ganhar. Acabei de ganhar, você não podia ter feito isso. Golias. Otário. Você me amaldiçoou. E eu sou bem descendente de Abraão. E Deus deu uma promessa para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoam e amaldiçoarei aqueles que se acabam. Sabe por quê, querido? Quando você conhece seus direitos, você fica apavorado porque tu não conhece nada de Bíblia. Qualquer ameaça. Esse dia, estou passando com o irmão perto do macumba. O irmão falou: sangue de Jesus tem poder. Eu falei: o que foi? Pastor, que macumba brava. Eu falei: se você acha que isso é brava é porque você não conhece o meu Deus. Aí ele ficou me olhando: como assim? É o meu também. Eu falei: não. O seu é o covarde que tem medo de macumba. Que história é essa, rapaz? Quando você conhece, quando Israel não fala encantamento, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Que história é essa, meu irmão? Você tem que conhecer o que Deus te prometeu. Davi falou: quando Golias... Aí eu gosto, gente. Quando Golias termina de falar, Davi fala assim, ó. Essa é a minha tradução. Aí, Golias... Matei você, Golias. Olha o que Davi fala. Você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos a quem eu sirvo, porque eu já matei leão, eu matei urso, eu matei lobinho e eu matei ovelhinha. Eu tenho história, não caí aqui de paraquedas, eu vou arrebentar você, maluco, porque eu sou matador. Se você é o rei dos filisteus, eu sou o rei da selva. Eu, na verdade, o Tarzan foi inspirado em mim. Eu não... Sem cipó, mas é verdade. Olha só. Isso aqui me encanta na palavra de Deus, gente. Eu vou matar você. Eu imagino o exército de Israel olhando e falando aí, ó. Vai morrer, mas é valente. Pelo menos vai morrer com dignidade, igual macho. Os filisteus falando: mata esse engraçadinho, mata esse palhaço que está querendo aparecer, nariz empinadinho. E eu imagino Israel assim, ó. Assim que Golias morrer, a gente corre. E os filisteus assim, ó. Nós corre atrás dele, falou? É só o Golias matar o garoto. Golias olhando. Davi pegou a pedra. Ele levou quantas pedras? Quantas? 5 pedras. Por que ele levou 5? Porque isso dava a ele o direito de errar. Se leva uma só. Tem crente que não tem reserva. Ele já matou a velhinha, lobinho, leãozinho e ursinho. Com a pedra só? É ruim. Tu tem que ter reserva na sacola, filho. Esse dia eu fui pregar num culto, tinha gente pendurada até na janela. O pessoal cantou, mas como cantou? Gente, cantou os jovens, as crianças, as mulheres, o trio, o quarteto, os vizinhos, visitantes, o pastor, a mulher do pastor. Cantou todo mundo, meu Deus, cantou os anjos, cantou tudo. Eu falei: gente, que hora que eu vou pregar nisso? Está parecendo um viveiro, meu Deus do céu. E canta. O culto acabava 9 horas, 9h15 me deram a palavra. E o pastor falou: agora vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. E eu pensei: essa hora tem que ser poderosa mesmo, porque o pessoal já está querendo ir embora. Falei: meu Deus do céu, isso aqui é um culto ou The Voice? Não é verdade? Tanto que o pessoal cantou, meu Deus do céu.
não, gente. Aí pega eu a palavra, abri um esboço grandão que eu tinha preparado, aquelas coisas bonitas para falar. Quando peguei que eu falei, Pai do Senhor, acabou a luz. Acabou a luz, aquele alvoroço. E agora, tinha uma janela assim, acenderam umas velas. Eu fechei o esboço, porque aquela pedra eu errei. Não dava para pregar. Recitei um texto de cabeça, que eu conhecia assim, botei Jesus como um galã, porque foi a primeira pregação que eu fiz à luz de vela. Ele interessado nas almas, olha, mas foi tremendo. Uma bênção. Preguei, fiz apelo, o pessoal se converteu. Falei, quero agradecer pela oportunidade. Em nome de Jesus, amém. A luz voltou, ainda cantaram 2 hinos para acabar o culto. Tu tem que estar preparado, filho. Você está entendendo? Se você desanimar com a pedra só, vai que você erra. Davi tinha 5 pedras. Vamos voltar aqui para o texto, que eu já estou quase terminando. Arrancou-lhe aquela pedra e deu-lhe uma pedrada naquela cabeça. O gigantão caiu. Eu imagino o pessoal olhando. Israel assim, ó. O cara matou o gigante, mano. Aquele garoto lá, ó. E os filisteus assim, ó. Deu ruim, maluco. A casa caiu. O garoto matou o gigante. O povo para dar sorte. Quer dar o nome que quiser, meu irmão. Quer dar um nome de sorte. Quer que dê. Você está entendendo? Você pode dar o nome que você quiser, as coisas que acontecem na minha vida. Agora, eu sei por que acontece. Eu não tenho sorte, eu tenho um Deus poderoso que move os céus a meu favor. Eu não é? O gigante caiu pela mão de um menino que começou matando e terminou matando. Isso, querido. Qual é a sua etapa de hoje? Você quer ser grande? Tem que matar algo grande. Se não está matando nem anão, quanto mais gigante. Qualquer coisa você quer morrer, meu Deus. Explode coração. Para com isso. Davi foi lá, olhou o gigante. Tem uns caras que falam besteira, né? Acho que é grande. Golias se lascou. O John Lennon, lembra que o John Lennon falou, gente? John Lennon falou que os Beatles mais populares que Jesus Cristo. John Lennon vai passar lá diante do trono branco. Quem é que vai estar sentado lá? Pensa, John Lennon passando e Jesus. Qual é, John? Pode descer as escadas. Isso, o chifrudo está lá embaixo. O único chifrudo que não tem mulher. É ou não é verdade? É aquele perturbado. Olha só. Meu irmão, sabe por que a Bíblia me encanta? Porque eu gosto desse negócio de culto de vitória. Lá também quarta-feira é culto de vitória. Sei que a gente vai vencer todas as batalhas? Claro que não, meu filho. Você vai ter um ente querido às vezes que vai morrer? Vai, porque todo mundo morre. Você queria que todo mundo vivesse para sempre? O que a gente ia ter hoje na vida? Gente com 500, 1 milhão de anos. Tem gente que tem que morrer. E um deles vai ser você daqui a um dia. Você não gostou disso, né? Nem falou amém. Mas não precisa. Porque a Bíblia é um livro que me inspira a crer num Deus que durante a minha caminhada por aqui pode me fazer em Cristo Jesus, seu Filho, mais do que vencedor. Saber que no final das minhas batalhas eu vou vencer a guerra.
ainda que tenha baixas, ainda que tenha danos durante a minha caminhada. Mas é isso que é importante. Mas eu quero estimular você a aproveitar a oportunidade de viver as etapas, de aproveitar o tempo das experiências com as ovelhas, de aproveitar o tempo com os lobos, com os ursos, com os leões, as etapas que vão formar a nossa estrutura. Ele não entra no cenário bíblico matando gigantes. As coisas começam devagar. Comece lendo textos pequenos da Bíblia, vá aumentando, vá meditando, vá estudando, vai aprendendo os seus direitos na palavra do Senhor e tomando posse deles. Vá vencendo. Você está numa campanha, isso aqui não é balela, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui move os céus. Você está entendendo? Que a Bíblia diz: o que a igreja liga na terra. Então, querido, aproveite isso. Eu queria que você ficasse de pé agora. Isso. Feche seus olhos. Feche os seus olhos por um momento. Em nome de Jesus. Eu não sei hoje qual é o estágio da sua história. Talvez hoje, sua pouca experiência, você está começando agora, enfrentando coisas pequenas, mas elas vão aumentar. A intensidade vai aumentar. Mas não fique com medo. E não rejeite a oportunidade que Deus te dá de ter com eles ou com Ele uma experiência maior. O inimigo, seja ele ovelha, lobo, leão, urso ou gigante, ele vai cair diante do Deus que você serve, diante do Deus que nós servimos. Mas talvez, mediante a um urso, um leão, um lobo, um gigante, ou quem sabe até mesmo uma ovelha, foi capaz de afugentar você, foi capaz de afastar você do projeto de Deus. O que houve? Não foi um lobo apenas? O que houve? Não foi apenas um leão? O que afastou você? Deus quer colocar você de volta, para que você recomece a sua história. Será que você não tentou enfrentar um inimigo que estava muito além das suas experiências? Será que você não tentou entrar num relacionamento com uma pessoa que muitas vezes já veio de outro relacionamento falido e você achou que tinha como gerenciar suas emoções para manter este relacionamento e não deu certo? Será que você não enfrentou algo que era muito forte para você? E a sua experiência com esta situação te afastou do propósito de Deus? Deus ainda tem projetos para você. Deus ainda continua falando com profetas na montanha de Ramá, dizendo que tem coisas grandes a fazer a seu respeito. Como o pastor disse, ainda é o ano da oportunidade.
E a sua oportunidade está aqui e agora. Por isso, se você deseja retomar, se naquele momento você estava sozinho, se sentiu coagido e fugiu, o lobo afugentou você, o leão, o urso, o gigante, o que seja, hoje é noite de voltar. Vem para cá, porque Deus quer caminhar ao seu lado, através de Cristo Jesus. Se nesta noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, se nesta noite você quer aceitar e receber este Deus em Cristo pela primeira vez, levante a mão onde você está e eu quero orar por você. Se tem alguém assim, isso, tem uma pessoa ali, outra aqui, aí na galeria tem alguém? Se tiver, faça assim, levante sua mão. Hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor, hoje você quer se reintegrar, faça assim. Isso, eu vou pedir a você que está levantando suas mãos, saia do seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Saia do seu lugar, por favor, movimente-se aí, não fique com vergonha não. A Bíblia nos ensina que se você confessar o Senhor diante dos homens, Jesus vai. Isso. Isso. Vem para cá, querido, fica aqui. Tem mais alguém? Só se tivesse, é uma igreja séria. Quem age é o Espírito Santo de Deus. Ninguém quer te constranger, não é nada disso. Mas se essa é sua noite, não endureça o seu coração. Se o Senhor está falando contigo hoje, aqui e agora, levante a sua mão e eu espero você aqui. Tem mais alguém? Não? Pastor Silas, por favor. Eu vou dar a ele a honra de orar por essa vida. Se ele quiser estender e sentir no coração, é com ele. Eu só quero dizer a você: não corra de suas histórias nem de suas experiências. Aproveite o cenário que Deus está montando para promover você. Agarre essas oportunidades com toda a sua força e viva com Deus em Cristo o sobrenatural. Você pode dizer amém? Isso.